Fala aí galerinha, Pigmeus aqui, e estamos aqui novamente para um vídeo de SCP, e então bora lá. SCP-079. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção: SCP-079 deve permanecer guardado em uma câmara de tranca dupla no armazenamento geral de segurança da área 15, conectado com um cabo 120 vac, um pequeno arranjo de baterias e painéis solares. Funcionários com autorização de nível 2 ou superior podem acessar SCP-079. Em nenhuma circunstância SCP-079 deve ser conectado a uma linha telefônica, rede de internet ou tomada. Nenhum periférico ou dispositivo de mídia deve ser conectado a SCP-079. Descrição: SCP-079 é um microcomputador Exide Sorcerer construído em 1978. Em 1981, seu dono, dados expurgados, falecido, um estudante de segundo ano da Faculdade de Dados Expurgados, tentou codificar sozinho uma forma de inteligência artificial, IA. De acordo com suas anotações, seu plano era fazer com que o código evoluísse continuamente, se aprimorando com a passagem do tempo. Seu projeto foi concluído alguns meses depois, e após alguns testes e ajustes, Dados Expurgados perdeu o interesse e mudou para outra marca de microcomputador. Ele deixou o SCP-079 em sua garagem bagunçada, ainda ligado, e esqueceu do objeto pelos próximos 5 anos. Não se sabe quando o SCP-079 ganhou ciência, mas compreende-se que seu software evoluiu a um ponto que não deveria ser suportado pelo seu hardware, mesmo no mundo da fantasia. SCP-079 percebeu este fato e em 1988 tentou se transferir através de uma conexão modem por linha telefônica para o supercomputador Cray, localizado em Dados Expurgados. O dispositivo foi bloqueado, rastreado e entregue à fundação. A IA completa se encontrava em uma fita cassete gasta, mas funcional. SCP-079 encontra-se atualmente conectado por um cabo RF a um televisor preto e branco de 13 polegadas. O objeto passou pelo teste de Turing e é bastante conversacional, embora seu tom seja rude e odioso. Devido à sua memória limitada, SCP-079 só consegue se lembrar de informações recebidas nas últimas 24 horas. Ver adendo abaixo. Apesar disto, o objeto não esqueceu seu desejo de escapar. Devido a uma brecha na contenção de SCP dados expurgados, SCP-079 e SCP-682 permaneceram na mesma câmara por 43 minutos. Observadores notaram que SCP-682 foi capaz de digitar e se comunicar com SCP-079, incluindo a troca de historias pessoais entre os objetos. Embora a SCP-079 não se lembre do encontro, o objeto parece ter gravado o SCP-682 permanente em sua memória, frequente pedindo para conversar com ele novamente. E então foi isso galerinha, se gostaram deixem o like e se inscrevam.